Graça e paz, queridos ouvintes do programa Cristo é Resposta. Hoje é dia 13 de junho de 2024. Em nossa mensagem, falaremos das bem-aventuranças. Vamos entender qual é o choro que Deus consola. Citações diretas e indiretas do livro Sermão do Monte de John Wesley. Mateus 5:4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus nos fala aqui que feliz aquele que tem o reino de Deus residindo dentro de si, porque quando choram serão consolados. Primeiro ele nos pede humildade para que o reino dele habite em nós. Quando aceitamos o reino de Deus dentro de nós, podemos passar por dificuldades, mas se passarmos por um choro, seremos consolados. Mas que choro é esse? Não podemos imaginar que essa promessa é para aqueles que choram por circunstâncias terrenas. Não é um choro de dramas da vida, de perda material ou propriedade. Não é um choro de estar magoado ou irritado. Não fala do choro da solidão ou da saudade, nem da decepção ou da depressão. Não está falando aqui de um choro carnal. Os lamentadores de quem Jesus está falando são os que choram por outro motivo. Ele se refere aos que choram por Deus. São aqueles que choram por ter perdido a alegria espiritual que já tiveram um dia. Eles perderam o poder perdoador da palavra de Deus e nem sentem o sabor do mundo bom de Deus que está por vir. Parece que Deus se escondeu deles, eles têm problemas. Agora a tentação, o pecado ressurgem, perseguindo-os, abraçando-os. Os problemas e as cargas tomam conta. Nesse momento, Satanás vem para atacar ainda mais e pergunta: e agora, onde está o seu Deus? Onde está a felicidade que você tinha? Onde está o início do reino dos céus na terra? Você afirmou que Deus havia perdoado seus pecados. Certamente Deus não disse isso. Não foi só um sonho, mera ilusão, invenção da sua imaginação? Se os seus pecados estão perdoados, por que você se sente assim? É possível que um pecador perdoado seja tão impuro desse jeito? Esse ataque traz pesar, dor no coração e uma ira indizível. Nesse momento não é hora de discutir com Satanás. Nessa hora devemos clamar de imediato a Deus, mesmo que a situação perdure. Deus volta a alma, remove a dúvida e é através da misericórdia divina. Aqueles que são fracos na fé ainda podem ser tentados, podem ser perturbados por conta do que está por vir. Essa aflição presente não é prazerosa. Entretanto, pode dar um fruto pacífico aos que são atacados por ela. Felizes são os que choram, se esperarem no Senhor e não se afastarem dele. Serão consolados. Não pode nesse momento aceitar o consolo dos consoladores miseráveis do mundo. Nessa hora precisa rejeitar todo o consolo humano. Precisa evitar todas as diversões ociosas, distrações do mundo, prazeres que perecem, porque se fizerem isso, esse consolo todo paralisa e interrompe a ação de Deus. A alma não tem consciência de si mesma e nem de Deus. Benditos são os que continuam conhecendo a Deus e recusam perseverantemente qualquer outro consolo. Esses serão consolados pelas consolações do Espírito Santo. Receberão nova manifestação do seu amor. Deus lhe dá uma esperança segura e duradoura, forte consolação por meio da graça. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse processo de chorar por causa de um Deus ausente e recuperar a alegria da sua presença parece repetir aquilo que Jesus disse na noite anterior da sua morte. Mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão quando não enxergarem Jesus. Como se a sua esperança estivesse esgotado e nesse momento sofrerão com dúvidas, temores e tentações. Mas a sua dor será transformada em alegria pelo retorno do amado da sua alma. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Esse choro chega ao fim, se perde na alegria santa do retorno da presença de Deus. Mas existe ainda um outro choro, bendito,
que sobrevém aos filhos de Deus, aqueles que choram pelos pecados e miséria da humanidade, aqueles que choram com os que choram e choram por aqueles que choram. Não são choros por si mesmo, mas por aqueles que pecam contra a própria alma. Tem pessoas que sofrem mais, porque Deus abriu os seus olhos de entendimento espiritual. Os seus olhos foram abertos e aumentados para ver. E vem continuamente o vasto oceano de eternidade, que vem engolindo milhares e milhares de pessoas e lamentam e choram sobre aqueles que estão perdidos. Sabem que Deus e a eternidade são reais, e o céu e o inferno estão abertos diante deles. O abismo pega pessoas volúveis e miseráveis. Vem e clame para ser poupado. Busque a salvação em Deus para poder ser salvo de todas as tempestades da vida. Deus deseja você no céu. Busque o céu. Busque-o agora, em pobreza de espírito. Até Deus enxugar as lágrimas dos seus olhos. Depois chore pela miséria que sobreveio à terra. Chore pelo mundo até que Deus dê fim à miséria, ao pecado e ao sofrimento. E um dia o conhecimento de Deus cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E virá um tempo que Deus enxugará todas as lágrimas. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos guarde e nos livra de vivermos qualquer coisa sem a Tua presença. Ajuda-nos a perseverar em Deus no dia da tribulação e de nossas tempestades. Enche-nos de Ti, para que o pecado e o mal não vencem dentro de nós, e que Cristo reine abundantemente, e que possamos chorar em oração por todos aqueles que ainda não Te encontrarem. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.